A quarentena ela não está acabando, a quarentena ela está se renovando e já passou, nessa semana nós já passamos de 100 dias já com a quarentena acontecendo. Os mortos, os números, na verdade, do Covid, no Brasil já passou de 1.300.000, graças a Deus, 700 mil pessoas já foram recuperadas, mas já passamos aí de 57 mil mortes. Esses são os dados de hoje. No mundo, os números aí são extremamente elevados, né? E você já reparou que a quantidade de pessoas que têm entrado em depressão nesses dias? Você já reparou a quantidade de pessoas que estão ansiosas, preocupadas, aflitas, com o dia de amanhã, como que vai ser, a reserva acabando, perdendo emprego, o medo de pegar esse Covid, pessoas de risco, a quantidade de pessoas que está com medo, medo. É triste dizer isso, mas o número de pessoas que têm desistido de viver tem aumentado. As pessoas chegaram no limite delas e não querem mais continuar vivendo. O suicídio já é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. A pergunta é, pelo que viver? Talvez você pense, antes eu corria atrás dos meus sonhos profissionais, mas agora eu estou limitado em casa. Antes eu tinha uma boa reserva financeira, mas agora os meus recursos estão indo embora. Antes, a minha família era um porto seguro, mas agora em casa, convivendo com eles, a gente tem discutido, a gente tem brigado, a gente não tem se dado bem. Então, nós queremos refletir sobre motivos para viver, 4 motivos para viver. Hoje nós veremos o primeiro. Independente se nós estamos na quarentena, independente se nós estamos com recursos, independente se nós estamos com saúde, pelo que viver. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Nós veremos do versículo 1 até o versículo 8. Queremos encontrar na palavra de Deus um motivo para continuarmos vivos. Um motivo para continuarmos na nossa estrada, na nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 8. O apóstolo Paulo vai nos ensinar, o ensino desse trecho revela acerca de uma realidade da ressurreição. A realidade da ressurreição, ela vai substituir o desespero e vai trazer esperança. E ele vai fazer isso em três partes. Ele vai falar nessa primeira parte acerca de uma realidade terrena, que é acerca do nosso corpo, que está em sofrimento, está enfrentando lutas. Olha o que ele diz, 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 8. Sabemos que se for destruída a temporária habitação em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nova habitação, da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos nesse corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Esse texto vai nos ensinar que a certeza dessa realidade da ressurreição, ela substitui o desespero pela esperança. O apóstolo Paulo ele está desenvolvendo isso nesta carta. Ele já havia falado acerca de restauração.
Ele já havia falado que o corpo fraco e o espírito renovado. Ele já havia falado acerca de um presente doloroso, mas um futuro glorioso. Ele já havia falado acerca de coisas visíveis e temporais, mas também de coisas invisíveis e eternas. Na próxima mensagem, nós veremos que ele falará sobre recompensa, mas hoje é sobre ressurreição. A realidade da ressurreição substitui o desespero pela esperança. Essa realidade terrena que nós lemos aqui, ele fala acerca desse corpo em sofrimento. No versículo 1 ele diz, esse corpo que pode ser destruído. Se você conhece um pouco a Bíblia, você lembra que ainda na carta de 2 Coríntios, ele refere-se ao nosso corpo como vaso de barro. O nosso corpo, o meu corpo, o seu corpo, ele enfraquece, ele envelhece, ele adoece, ele morre. Assim é o nosso corpo. O nosso corpo ele pode ser destruído. O apóstolo Paulo fala aqui também que essa casa, ela é temporária. Os gregos enxergavam o corpo como uma matéria ruim, má, uma prisão da alma. Mas o nosso corpo faz parte de nós. Enquanto nós estamos nessa terra, é a nossa casa, é a nossa tenda. Mas essa casa, essa tenda, ela é temporária. Nosso corpo é pouco durável. Ele é incrível, mas ele é pouco durável. 70, 80 anos, depois vem o cansaço. Ele é vulnerável. Ele se desgasta. Enquanto nós estamos aqui nessa realidade, nós gememos e nos angustiamos. É a nossa condição caída. Olha que interessante, se você quiser anotar, ou se você quiser abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8, versículo 18 e 23, o apóstolo Paulo ele traz um ensino muito maravilhoso acerca do sofrimento. E aqueles que sofrem e têm dificuldades com sofrimento, vale a pena você memorizar o versículo 18, que ele diz o seguinte: considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. E aí no versículo 23 diz, e nós os que cremos também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos o dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Veja que Romanos está abordando os mesmos temas de 2 Coríntios. Enquanto estamos nesse corpo, nós sofremos, nós gememos. E esse sofrimento não pode ser comparado com a glória em que em nós será revelada. Então, nós estamos aqui sofrendo e nós estamos gemendo, porque nós estamos ansiosos, nós queremos logo que chegue o dia em que o nosso corpo vai ser completamente redimido, as dores vão sair, as limitações vão sair, nós viveremos a perfeição planejada por Deus. O sofrimento nos faz gemer, e isso é normal. Entenda isso. O sofrimento é normal. Nós vamos passar por ele, nós passamos por ele. O Salmo 42 diz que abismo chama abismo. A gente sai de um sofrimento, nós entramos no outro, aqui nessa terra. Gememos e nos angustiamos. O apóstolo Paulo fala que não seremos encontrados nus, no versículo 3, e bem como no versículo 4, ele diz, porque não queremos ser despidos. Para Paulo, a morte era como ficar nu, mas na ressurreição, ele seria vestido. Depois da ressurreição, nós teremos um corpo. Nós veremos isso mais para frente ainda nesta mensagem. Paulo ele não queria ser despido, ele não queria ficar nu, ou seja, ele não queria enfrentar a morte. Não é que ele tivesse medo da morte, mas Paulo queria estar vivo quando fosse encontrar o Senhor. Essa era a esperança do apóstolo Paulo. Ele cria piamente que Jesus voltaria na geração dele. Por isso ele tinha a vida que ele teve, com entusiasmo, com perseverança, porque ele acreditava que ele iria encontrar o Senhor em breve. Ele não ia passar pela morte, ele já encontraria o Senhor. Enquanto o nosso corpo está se
decompondo, enquanto o nosso corpo está morrendo, a esperança é que um dia ele vai ser revestido pela vida. E uma última observação nessa área é no versículo 6, que diz: portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E Ele está presente, porque Ele não mente. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Mas Ele não está de forma corpórea. E no dia que nós morrermos, nós iremos até o céu e nós veremos a Jesus. E nós seremos semelhantes a Ele. Não estaremos mais longe do Senhor, mas estaremos próximos. Mas enquanto nós estamos aqui, queridos, nós estamos longe do Senhor. O nosso corpo vai ser destruído, nossa casa é temporária, nós gememos e nos angustiamos, nós provavelmente vamos passar pela morte, e se nós não quisermos passar pela morte, vamos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, vem nos buscar, estamos prontos para ir ao teu encontro. Mas se o Senhor quiser, nós passaremos pela morte, porque a morte nos levará até Ele, porque enquanto estamos nesse corpo, nós estamos longe do Senhor. Essa é a realidade terrena. Não esqueça disso. Não seja míope. A realidade terrena que nós enfrentamos aqui é uma realidade de sofrimento, é uma condição caída. Porém, o texto ainda apresenta um segundo aspecto. Ele fala acerca de uma certeza eterna. Ele fala de um corpo glorificado. Se por um lado nós temos uma casa que pode ser destruída e é temporária, da parte de Deus nós temos um edifício eterno. Ele fala isso no versículo 1, ele fala acerca dessa habitação, esse edifício preparado por Deus nos céus. Aqui nós temos um corpo que envelhece, nós temos um corpo que adoece, nós temos um corpo que morre, mas no céu nós temos uma estrutura sólida, uma estrutura permanente, uma estrutura que é eterna, porque foi preparada por Deus. E entenda isso, a morte não é o fim da linha. A morte não é o fim da linha. Nós temos um edifício, nós temos uma morada permanente, sólida. No céu não haverá mais morte. Aquilo que é mortal será revestido pela vida. Um comentarista chamado Wisber, ele diz o seguinte: a tenda que o apóstolo Paulo se refere aqui é uma estrutura frágil e temporária, sem grande beleza. Mas o corpo glorificado que receberemos será eterno, belo e jamais apresentará sinais de fraqueza e decomposição. Imagine você viver a plenitude da criação junto ao Criador. Um Criador perfeito e uma criação que não precisa ser melhorada, porque ela já vai estar no estado pleno, e nós adoraremos ao Senhor sem dores, ouvindo bem, enxergando bem, com um corpo glorificado, totalmente restaurado. E é essa a ideia de sermos revestidos. Nós receberemos então um corpo glorificado. 1 Coríntios 15 fala sobre isso. Aqui o nosso corpo é mortal, lá ele será imortal. Aqui o nosso corpo é corruptível, lá será incorruptível. Aqui o nosso corpo é decadente, lá ele vai ser glorioso. Aqui o nosso corpo é fraco, lá ele será poderoso. Aqui o nosso corpo é terreno, lá ele será celeste. E o melhor de tudo isso é que lá nós habitaremos com o Senhor. Se nós aqui no corpo estamos longe do Senhor, o versículo 8 diz: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor, na nossa verdadeira casa, no nosso lar definitivo, eterno, sólido, permanente. Habitar aqui é a ideia de estar com seu próprio povo, no seu próprio país, na sua própria casa, com seus amados, com aqueles que você conhece. O próprio Deus estará lá, nós habitaremos com o Senhor.
Apocalipse mostra isso para nós, ele diz, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Lá, meus irmãos, lá, meus amigos, lá com Cristo, nós habitaremos com Deus. Nós veremos a Deus e seremos semelhantes a Ele. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses: desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas por causa das pessoas é necessário que eu permaneça. Veja que Paulo, ele não queria a morte. Ele queria Cristo. É possível que nós nem venhamos a experimentar a morte. Essa era a esperança do apóstolo Paulo. Mas para Paulo, ele pouco se importava com essa partida. Paulo, ele queria encontrar Cristo. Para o apóstolo Paulo, o céu não era um destino. Para o apóstolo Paulo, o céu era sua motivação. Ele vivia porque ele sabia que encontraria Cristo no final da sua jornada. E a garantia que Deus nos dá, essa é a terceira parte. Ele fala de uma realidade, o apóstolo Paulo falou para nós uma realidade de sofrimento, ele falou uma certeza gloriosa, e agora ele está falando uma garantia, que é a habitação do Espírito. No versículo 5 fala, foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando o Espírito como garantia do que está por vir. Foi Deus que nos preparou. Aqui não é o nosso destino. Aqui nesse mundo não é o nosso destino. Nós não estaremos aqui para sempre, não. Nós somos estrangeiros, forasteiros, viajantes, somos passageiros, estamos de passagem aqui nesse mundo. Não coloque o seu coração nesse mundo, nem nas coisas que há no mundo. Coloque o seu coração em Jesus, coloque o seu coração no céu, coloque o seu coração no destino final ao lado de Cristo. Não ame as coisas desse mundo, viva no mundo sem ser do mundo. Ame a Cristo, olhe para lá. Deus nos preparou, Deus nos deu essa certeza que nós vamos um dia para casa, nós não estamos em casa. E aí Deus nos deu o Espírito como garantia, como penhor. O crente, ele não perde a salvação. O crente, quando recebe o Espírito Santo, Efésios 1:13 diz que ele é o penhor, é a garantia da nossa redenção. Deus nos deu uma garantia, Deus nos deu o penhor, o seu próprio Espírito. Por isso que, quando você lê em 2 Coríntios 5, de 1 a 8, você vê as palavras confiança. Por isso que nós temos confiança, por isso que nós vivemos por fé, por isso que nós vivemos não pelo que nós vemos. Nós não vivemos de acordo com uma planilha, nós não vivemos de acordo com a conta bancária, nós não vivemos de acordo com o laudo médico, porque nós não vivemos daquilo que nós vemos. Nós não acumulamos tesouros nesse mundo porque o ladrão pode roubar. Nós não acumulamos tesouro aqui porque as traças podem destruir. A ferrugem pode consumir. A nossa esperança está em Cristo. Deus nos deu o Espírito Santo. E Romanos 8:16 diz que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Diante dessa realidade terrena de sofrimento, diante da certeza gloriosa que um dia estaremos com Cristo, nós temos uma garantia segura, que é o Espírito Santo. Eu quero terminar usando a primeira palavra que o texto começa. O texto começa em 2 Coríntios 5, versículo 1, ele diz: sabemos.
Ele começa com a palavra sabemos. O que que nós sabemos? Nós sabemos que a morte não é o fim da existência. Nós sabemos que a alma não fica vagando. Nós sabemos que a alma não vai reencarnar. Nós sabemos que a alma não vai para o purgatório. Nós sabemos que a alma não vai ficar dormindo. Nós sabemos que a alma daqueles que morrerem sem Jesus não será aniquilada e deixar de existir. Nós estamos vendo isso no texto. Existe, a morte não é o fim. A morte é o ponto de partida. Nós vamos partir. Nós vimos isso. O que mais nós sabemos? Nós sabemos que nós vamos morar com Cristo. Nós sabemos que o sofrimento faz parte da vida. Nós sabemos que o nosso corpo é frágil. Nós sabemos que a morte não é motivo de pavor, porque ela é a partida para um novo tempo. A morte, usando a figura da tenda, a morte é o momento em que você começa a desmontar a tenda e mudar de lugar. A morte é aquele momento onde você vai se desfazer da sua tenda para algo novo. Nós sabemos que os que creem em Cristo, no momento que morrem, habitarão com o Senhor. Nós sabemos disso. A partir do momento que nós fecharmos os olhos, nossos pulmões pararem de respirar, o nosso cérebro parar de funcionar, nosso coração parar de bombar, nós estaremos com o Senhor naquele exato momento. Preferimos partir, preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Nós sabemos que os que creem em Cristo, no momento que morrerem, habitarão com o Senhor. Nós sabemos que receberemos um corpo glorificado. Nosso corpo vai ser restaurado, vai ser restabelecido. Nós sabemos que nós temos o Espírito Santo. Nós sabemos que estar com Cristo é muito melhor. Nós sabemos que nós não estamos a caminho do fim, mas a caminho do céu. Nós não estamos a caminho do fim, nós estamos a caminho do céu. Nós sabemos que o povo de Deus está no céu ou na terra. Tudo aquilo que nós vimos ali atrás, né? Acerca que a alma não vai reencarnar, não vai para o purgatório, não vai ficar dormindo. Para o cristão, ou ele está no céu ou ele está na terra. O povo de Deus vai estar em um desses dois lugares, no céu ou na terra. Nenhum cristão está na cova. Nenhum cristão está no inferno. Nenhum cristão está em algum lugar intermediário entre o céu e a terra. Os cristãos na terra estão em sua casa terrestre, nesse tabernáculo, enquanto os cristãos que faleceram, eles já deixaram o corpo e estão na presença do Senhor. Os cristãos na terra estão ausentes do Senhor, enquanto os cristãos no céu, eles habitam com o Senhor. Nós sabemos que os cristãos não são atraídos pela sepultura, mas pela certeza da imortalidade. O crente não quer morrer, não. O crente quer viver para sempre. O crente quer viver ao lado do Senhor para sempre. O crente fala em morte, mas não é porque ele quer morrer, porque ele tem a certeza da sua imortalidade, ele vai viver para sempre. Nós sabemos que a confiança no futuro dá coragem no presente. O apóstolo Paulo falou isso. Morrer para mim é lucro, mas o viver é Cristo. Viver é Cristo. A morte é lucro. Então a confiança no futuro dá coragem no presente para viver Jesus. Nós não precisamos, então, amigos e irmãos, nós não precisamos de cartomante, não precisamos de médium, nós não precisamos de métodos esotéricos, basta acreditarmos na palavra de Deus. Nós sabemos como será o final da história. E esse é o primeiro motivo para viver a nossa morada com Cristo. A nossa morada com Cristo nos dá convicção de como nós devemos viver. Eu quero te contar uma história
E depois dessa história, eu gostaria de dar 3 lições. Como que nós podemos colocar em prática aquilo que nós aprendemos hoje? Primeiro motivo para viver é que nós moraremos com Cristo. Certa vez ouvi uma história de um casal de idosos que dedicou toda a sua vida nos campos missionários. Falaram de Cristo em outro país. Dedicaram as suas vidas longe da sua casa, longe da sua cidade, longe dos seus costumes, saíram e foram anunciar Jesus. No final da sua vida, já debilitados, no final da sua vida, já cheios de sofrimento, embarcaram no navio para retornar para casa. Estavam com o corpo doente, fraco, um corpo vulnerável, um corpo prestes a morrer. E eles estavam voltando para casa. Na terceira classe, não havia recursos para eles viajarem bem na primeira classe. E quando eles estavam chegando perto do seu destino, eles avistaram uma grande festa, uma multidão, banda, faixas, balões. E eles ficaram entusiasmados. Eles falaram: vieram nos receber. Eles vão nos recepcionar. E eles ficaram com o coração agitado ali. Quando o navio atracou no porto, a primeira classe desceu, a segunda classe desceu. Quando chegou a vez da terceira classe, eles desceram, só que não havia mais ninguém lá. Não havia mais multidão, não havia mais faixa, não havia mais balões, não havia mais festa. Porque tudo aquilo dali havia sido preparado para alguém que estava na primeira classe. Aquele vazio despertou no coração daquele senhor missionário um espírito de murmuração, de revolta, de amargura. É isso que eu mereço? Depois de dedicar a minha vida, de sofrer, de adoecer, de quase morrer, de investir os meus talentos, o meu tempo e os meus bens, é isso que eu recebo? Aonde está a gratidão? E ele ficou murmurando e falando aquilo dali enquanto a sua esposa apenas ouvia. Até que aquele missionário disse o seguinte, fez a pergunta: é isso que nós recebemos ao chegar em casa? E aquela mulher sábia olhou nos olhos dele e falou: querido, nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda estamos a caminho de casa. Irmãos, quando nós colocamos os nossos olhos neste mundo, nós sofremos. Mas se nós tivermos a certeza, essa esperança de que um dia nós iremos morar com Cristo, isso nos dá ânimo, entusiasmo para viver Jesus e tornar Jesus conhecido. Nós moraremos com Cristo. Esse é o nosso destino. A confiança no futuro te dá coragem no presente. Porque nós olhamos para lá e nós vamos viver o hoje aqui. Nós ainda não estamos em casa. Gostaria de terminar então deixando 3 lições. A primeira lição é: olhe para o céu e conduza a sua vida na terra de acordo com os valores celestes. Lembre que você é um embaixador. Você é um representante do rei aqui na terra. Então, viva aqui na terra com os valores do reino de Deus. Então, olhe para o céu. Não perca de vista, quando você fizer a sua planilha financeira, não perca de vista o céu. Quando você planejar suas férias, não perca de vista o céu. Quando você for educar, disciplinar, treinar os seus filhos, não perca de vista o céu. Viva na terra com os valores celestes. Viva aqui representando o rei e o seu reino. Em segundo lugar, permita que o gemido no corpo
desperte desejo pelo céu. Lembre, aqui nós vamos sofrer. A maior parte que o apóstolo Paulo gastou aqui é para falar dessa realidade de sofrimento. Aqui nós gememos, aqui nós nos angustiamos, nós vamos gemer. Pessoas ao nosso redor vão gemer, as pessoas ao nosso redor vão sofrer e nós sofreremos junto com elas. Mas que o nosso gemido desperte em nós um desejo, o desejo pelo céu. Wisber, aquele comentarista, ele diz que Paulo gemia pela glória. Paulo gemia pela glória. Isso vai te encher de esperança enquanto você sofrer. E por fim, não tenha medo. Deus vai completar a obra. Filipenses diz: aquele que começou a boa obra é fiel e vai completá-la até o dia de Cristo. Você não precisa, então, ter medo de andar de carro, de elevador, de avião, de fazer uma tomografia. Você não precisa temer. Se nós morrermos, nós estaremos com o Senhor. Foi Deus que nos preparou para isso. Ele nos deu o Espírito como garantia disto. Nós não caminhamos para uma morte certa. Nós caminhamos para a vida eterna. Nós não vamos para um lugar de trevas. Nós vamos para uma cidade de luz. Nós não vamos para um lugar de choro, mas para um lugar de festa. Isso tudo pelo que Jesus fez por nós na cruz. Ele é o caminho. Então eu te convido a entregar o seu coração verdadeiramente a Jesus e seguir a Ele de todo o seu coração, porque é Ele que abriu o caminho e através de Cristo nós podemos desfrutar de todas essas bênçãos e é Ele que estará lá no céu para nos receber. Vamos orar, agradecendo a Deus quem Ele é e o que Ele fez por nós? Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado porque ela nos confronta, mas ela também nos consola e que a certeza do futuro nos dê uma ética no presente, que possamos viver segundo o seu padrão, do seu reino, servindo ao Rei aqui neste mundo. Ajuda-nos a vivermos para Ti e enquanto nós gemermos, que nós possamos, como o apóstolo Paulo, gemer pela glória, desejando, ó Pai, o dia que nós veremos o Senhor e seremos semelhantes a Ti. Que o Senhor abençoe a cada pessoa, Pai, que ouviu e vai ouvir esta mensagem. Que o Senhor renove esses corações de esperança e paz em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos, agradecidos por tudo que o Senhor fez por nós. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, e possamos juntos viver para a glória de Deus enquanto aqui estamos.